todos bem-vindos ao nosso programa aqui na TV Evangelizar. Mais uma vez, a sua companhia sempre é muito importante. Lembrando que você depois pode assistir esse programa no horário que você quiser, pode compartilhar com as pessoas, certo? E você pode acessar no youtube.com/TV Evangelizar na hora que você quiser. O assunto é muito importante? Sim. Eu convidei uma especialista em vara de família, em divórcio, em separação, em pensão alimentícia, em tudo. Por quê? Porque no ano passado, o Brasil registrou um aumento significativo no número de divórcios, veja vocês, atingindo 420 mil casos. Mas o Brasil é grande, você pode dizer, 420 mil é tanto assim, Olga? Sim, tem mais dados. É o maior número desde o início da série histórica, que começou em 2007. Dizem os especialistas que a pandemia também contribuiu. Mas aí veio mais um dado interessante, que é para isso que eu chamei a doutora Roseli Bresciani, para o tal do divórcio cinza. Você já ouviu falar no divórcio cinza? Aliás, eu não conhecia esse termo. Bem-vinda ao programa. Vamos falar de divórcio, de casamento, de companheirismo, de pessoas que estão se separando já de cabelos brancos. É por isso o nome? É por isso, bem por isso o nome. Quero primeiro dizer assim que prazer enorme, né, Olga? Estar aqui com você na TV Evangelizar. Nossa, tá linda nesse vestido, obrigada, você também. A Roseli já é uma parceira de programas de rádio e TV de quase 40 anos, viu? Comecei criancinha, né? Não é que nós começamos bem novos. Muitos anos. Desde que se formou advogada, a gente sempre fala por quê? Porque a gente sabe o tanto que as pessoas precisam de um advogado. Precisa de orientação, né? Porque a tomada de decisão, principalmente do tema que nós vamos estar abordando hoje, que é o divórcio, seja ele cinza, cor-de-rosa, azul, tanto faz, é muito complicado, principalmente para aquela pessoa que não gostaria de estar se divorciando, né? Que ainda mantém um sentimento ou mesmo uma dependência emocional, né, do cônjuge, que é muito comum, né, nos casamentos, nos relacionamentos em si, que as pessoas acabam tendo uma dependência emocional. E tem a dependência financeira? A dependência financeira, então, nem se fala. Mas por que nós vamos estar falando hoje de divórcio cinza? Porque assim, você falou da pandemia, realmente, o fato das pessoas ficarem juntas ali, ter que ficar conversando ou se olhando o dia todo, é claro que, né, deu um ponto de interrogação. Mas quem é essa pessoa? É isso mesmo que eu queria? Essa pessoa não é mais aquela com quem eu me casei? E realmente não é para ser, né? Porque quem pensa, eu quero aquela mocinha ou aquele rapaz lindo com quem eu casei há 20, 30 anos atrás, está fora da realidade. Lógico. Né? Porque o tempo muda, as pessoas evoluem ou simplesmente permanecem no mesmo lugar, assim, porém, fisicamente não serão as mesmas, né? Não vai ser como era antes. Então, é uma ilusão pensar que você vai ter aquela pessoa do passado. Mas é o que aconteceu. Esse movimento de independência feminina, onde as mulheres começaram, e isso aí, Olga, nós duas falamos há anos, né, para as mulheres. Isso. Vão trabalhar, não fique na dependência. Nós vemos também que a violência contra a mulher também veio muito pela dependência. Por quê? Porque ela fica em casa, não trabalha, depende daquele homem e começa a se sujeitar tanto à violência física quanto à emocional, que eu acho que também é muito difícil de... Daí o que aconteceu? As mulheres saíram de casa, foram trabalhar fora, até por uma realização pessoal e também pela necessidade financeira de contribuir, né, para casa ou se realizar profissionalmente, e daí perceberam que não estavam mais, né, constataram que aquela obrigação de ficar ali em casa, sendo sustentada, não era mais necessário. E também deixaram de aceitar o tratamento, por exemplo, que as nossas mães, vamos dizer assim, aceitavam no passado, né? Que a pessoa falava, não, casamento é para toda a vida, vou me submeter. Pensando em separar, né? Não, ninguém casa pensando em separar. Eu acho que tem gente que casa. Sério? Que casa pensando assim. E hoje é muito prático, porque as pessoas hoje querem tudo assim rápido, né? Eu vou casar, se não der certo, separo, confesso eu. Falo por mim. Mas você já fez assim, já fez separação assim? Não, a minha mesmo. A sua? A minha primeira separação, eu quando me casei, advogada, né, eu pensei, nossa, se não der certo, eu faço divórcio. Você tinha esse pensamento? Tinha esse pensamento.
tinha 22 anos. Mas eu já era formada, que eu me formei cedo, né? Certo. Mas era formada... Não deu certo, não tem problema. Não tinha juízo, né? Porque, assim, o relacionamento também se constrói. Sim. Né? Então, hoje, o que eu falo? As pessoas têm que se preparar mais para o casamento. Quando eu tinha essa idade, o importante era, a mulher tem que casar. Vai ficar solteirona? Vai ficar sozinha? Não vai ter marido? Não vai ter filho? Eu nem pensei assim no meu caso. Eu quero casar? Será que eu quero realmente essa vida de casado? Simplesmente eu fui na onda, todo mundo tinha que casar na igreja, tudo certinho, né? Sim, civil, igreja. E daí, né, fiz aquele casamento lindo ali para cumprir tabela. Para a sociedade, né? Inclusive o padre que fez meu casamento falou para mim, nunca mais você faz divórcio. Você vai assumir esse compromisso hoje aqui, mas isso faz muitos anos, né? Tudo mudou. Você não vai mais fazer divórcio, que eu já era advogada. E daí... casei, por isso que eu digo, por experiência própria. Nem todas as pessoas, mulheres ou homens, nasceram para casar. Se diz, é bom que o homem não viva só. Realmente, ele não precisa viver só, mas ele não precisa necessariamente assumir um compromisso de casamento. Só por assumir. Porque mesmo se for aqui falar sobre, né, nós estamos dentro da TV Evangelizar, Paulo também disse, é bom que não case, né? O São Paulo, como é conhecido, disse, é bom que não case. Então, daí o que aconteceu? A pessoa casou, viu que daí não estava mais satisfeita naquele relacionamento, que ela poderia, sim, ter uma nova vida, ou de repente ter um novo relacionamento, né? A pessoa tem essa oportunidade de repente recomeçar, né? Hoje nós trabalhamos muito essa questão do recomeçar. Quais são as queixas que você ouve no seu escritório? Do casamento das pessoas que estão com 30, 35 anos de casados e querem se separar? Qual é a queixa? Ela não olha para mim ou ele não olha para mim. Ela não me dá valor, ele não me dá valor. Isso, né? Com quase 40 anos de casado. Sim, o que acontece? Com o relacionamento, as pessoas às vezes vão se distanciando, não conversam mais. Tem mulher que não sabe em que banco o marido tem conta. Ele tem homem, e a gente vê bastante isso, mais na parte dos homens, que ele não leva para casa nem as matrículas dos imóveis que tem. Hoje a gente tem tudo no celular, né? Mas no tempo que assim, se tinha extratos de contas, as coisas já vêm de longe isso aí. A mulher não sabia de nada. Não faz muito tempo que eu tô... Até hoje o inventário não tá finalizando agora. Faleceu de acidente o marido, ela não sabia onde ele tinha conta, ela não sabia onde estavam os bens, não sabia absolutamente nada. Ele comprava as coisas necessárias para casa, dava o dinheirinho para ela lá e não aceitava que perguntasse quanto você tem na conta. O que hoje a gente vê muito diferente nos casamentos atuais, né? Onde as pessoas a gente sempre está falando aqui também, sempre que eu estive com você, levando a pessoa a pensar o que realmente é o casamento, a importância que se tem de escolher um regime de bens no casamento. Quantos regimes nós temos? Então, nós temos o regime da comunhão parcial de bens, onde as pessoas, o que elas adquirirem a partir da data do casamento, metade vai ser de cada um. Comunhão universal de bens, que é aquele do passado. Ainda está valendo? Está valendo, mas aí a pessoa tem que fazer um pacto, porque o que está mais sendo utilizado é da comunhão parcial de bens. E o da separação total de bens, que hoje é um regime que muitos optam, né? Separação total de bens, o que é seu é seu, o que é meu é meu. Daí se chegar a separar, num divórcio, ela fica com ele. Agora, quando é comunhão parcial de bens, nós temos ali o que eles adquiriram juntos e nesses casos, às vezes, que dá algum problema. Por quê? Porque na hora ele disse, não, mas eu já tinha esse bem. Eu já trouxe esse bem foi herança que eu recebi da minha família e eu trouxe esse bem no casamento. Agora eu tenho que dividir com ele? Ou tenho que dividir com ela? Daí que começam as discussões. Você colocou agora essa pessoa que faleceu e a esposa não sabia de nada. Na separação também dá isso, né? Separa e a mulher acaba não sabendo absolutamente nada dos bens da família.
né? Eu tenho um caso recente em que os bens daquele homem, daquele casal, daquela família, tudo que era dele estava tudo no nome de outra pessoa. Então. Ele pegou, olha como as pessoas são maldosas, né? Ele pegou e tirou tudo que estava no nome dele e colocou no nome de outras pessoas. Da irmã, da mãe. Para a esposa não saber os bens totais da família. Quer dizer, tem de tudo um pouco nesse mundo, né? Então, qual é a dica que a gente dá para essa pessoa que está nos assistindo? Acompanhe, verifique, vá até o cartório de registro de imóveis, verifique o imóvel que a pessoa acha, não está no nome dele, está no nosso nome. Não precisa do CPF, enfim, precisa? É, porque assim, ó, não, qualquer pessoa é público. É público, você pode chegar lá. É claro que vale frisar que, se já estava no nome do casal, ele não pode simplesmente transferir sem que o cônjuge assine. É isso que nós temos chamado que é a outorga uxória. A mulher, se o marido está vendendo algum bem, ela tem que assinar. Mas existem casos que ele fala, assina aqui, que nós vamos investir naquilo, vamos ver. Gente, você está vendo? Ainda hoje tem isso. Tem isso. E você fala para a mulher, não assina, porque ele está dilapidando o patrimônio. Mas a pessoa está refém ali, ou ela assina, ou vai ter que dormir na sala, sei lá, né? Como que é a situação, faz aquela pressão em cima da mulher, ela acaba assinando e ele vai direcionando o patrimônio para nome de outras pessoas. Daí chega lá e fala, olha, eu quero divórcio. E aquela casa? Não, aquela casa não temos, não é nossa. Não, mas era nossa. Não, vendemos, não é mais. Então, as pessoas que estão dentro de um casamento, o casamento está ótimo? Excelente. Vamos então, um casal conversar, falar o que nós temos. É isso, é aquilo, assim, os dois estarem a par da situação financeira para evitar, porque pode não ser divórcio, e se for morte. Isso é muito importante. O que a gente está falando é uma coisa que a gente precisa realmente tomar atento. A família precisa saber, os filhos, pai, mãe, todo mundo precisa saber dessa vida. Quando a gente fala com o Márcio Araújo, né, que é o nosso educador financeiro, ele fala sobre isso. A gente precisa conversar sobre isso, né? Porque a gente sabe que é finito, daqui a pouco eu vou embora, e daí? A família sabe que tem? Não tem. E aí, voltando ao divórcio cinza, voltando aos casais que estão se divorciando com todos esses anos, que parece uma coisa impossível, a nossa querida Fran Thien foi para a rua para ouvir as pessoas. Vamos ouvir o que as nossas pessoas, os nossos telespectadores falaram pelas ruas da cidade. Olga, você e a doutora Bresciani estão aí falando sobre o divórcio cinza. E mais uma vez nós viemos para as ruas para saber a opinião do povo. Vamos comigo? Para perguntar o que vocês pensam desses casais que estão há mais de 40 anos e hoje resolvem se separar. Eu acho ridículo, porque você já ficou junto tanto tempo e de repente, né, não dá certo. Não dá certo. E o senhor? É um pouquinho diferente. Acho que eles deviam pensar um pouquinho nos filhos e não passar fazer os filhos passar muita vergonha, né? Porque é uma aberração fazer uma coisa dessa, né? De repente, eu acho que falta companheirismo, né? E conversa, diálogo. Foi acumulando tanta coisa durante esse tempo e chegou uma hora que explodiu e poderia ter resolvido com diálogo, com conversa, com a presença de Deus. Acredito que eles estariam juntos até hoje e continuariam. E eu vou perguntar para o marido também, qual que é o pensamento dele com relação a isso? Eu compartilho da ideia dela, eu acho que não é, né, tem que ter esse companheirismo, essa amizade, esse diálogo ali, para não deixar, né, por pouca coisa, às vezes acabar no final ali se separando, né. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Bom, vocês viram aí, você viu, Roseli, as pessoas dizendo isso, né? Que não, imagina, vergonha, né? Fica quieto, já tá velho, pra que vai separar depois de velho? Será que isso é um preconceito contra as mulheres, principalmente? Preconceito, eu acho que está relacionado à questão do envelhecer, né? Para não dizer preconceito contra o idoso. Tanto para homem quanto para mulher. Acho que não está ligado só à mulher, né? Porque o homem também chega e fala para a mulher, eu quero um divórcio. Eu não quero mais, eu quero viver sozinho. Então, não é... E pega a mulher, assim, totalmente de surpresa. E o homem também tem muita dificuldade de lidar quando a mulher chega para ele e fala,
quer o divórcio. Porque ele também, na cabeça dele, estava tudo redondinho. Era pra sempre. Então, o que a gente vê quando as pessoas dizem isso? É claro, né, que o melhor caminho não é vamos divorciar antes de ter uma boa conversa, né, analisar toda a situação. Mas o que a gente percebe? Tem casais que um entra, vai para um quarto, já dorme até em quarto separado, já não tem diálogo, não tem mais nada e fica naquela vida triste, né? E até os filhos, de repente, percebem que depois que ocorreu o divórcio, a pessoa começou a ter vida, né? Parou de viver daquela forma, enfiada dentro de quarto, enfiada na frente de televisão, saiu para o mundo. Então, assim, a questão não é incentivar o divórcio cinza, vamos divorciar. O divórcio não é para todos, como o casamento também não. Então, o que nós temos que ver, você que está aí nos assistindo, ter uma visão aberta. Existe possibilidade, existe vida, né? Hoje em dia, as pessoas estão vivendo mais tempo, então elas devem sim ter o direito de escolher. O que a gente via também, que isso já foi até mudado e foi em fevereiro do ano passado, que é assim, olha, quando se fala de 70 anos, a pessoa com mais de 70 anos não podia escolher regime de bens. Ah, se ela fosse se casar novamente. Se fosse casar. Ou casar pela primeira vez? Teria se tivesse 70 anos. No passado era 60, hein, ó, você vê, né? Já evoluiu. 60 na época já era era considerado pessoa que não podia optar por um regime de bens, né? E agora era 70 anos. Daí a pessoa só poderia casar se casasse com separação obrigatória de bens. Então, obrigatória. Então, ela não tinha como. Agora, o Supremo, o ano passado, decidiu que a pessoa tem sim o direito de escolher. Não, eu quero comunhão parcial de bens. O que a gente adquirir daqui para frente, né? Se chegar a um divórcio ou se chegar mesmo a uma morte dos cônjuges, vai reger esse regime que a pessoa escolheu. Isso dava muita discussão assim. Ele, 70 anos, você já deve ter ouvido isso que eu vou falar. Ele está com 70 anos, casou com uma mulher 30 anos mais nova, 20 anos mais nova. Ela casou com ele só por causa do dinheiro. Sim. Não era esse o discurso? Aliás, continua sendo esse o discurso. Ainda tem aquele negócio do velho da lancha. Será que está usando? Olha, isso de casar um homem mais velho com uma mulher mais nova, ou vice-versa, e ter dinheiro na jogada, isso dá uma discussão sem fim, né? Sim. Os filhos não aceitam isso, né? Tem que fazer separação total de bens, porque ela casou por interesse, ele casou só por interesse. Então, e eu já tive um caso também que eu fiquei com muita pena, que a mulher casou, ele tinha na época 60, e na época já era separação obrigatória. E ela casou, gente, e se matou na fazenda dele, e tratava de porco, e gado, e tudo que você imaginar. Feliz da vida. Mas assim, ela viveu com ele 20 e poucos anos. Quando ele faleceu, não teve direito a nada, Olga. Não é justo, né, gente? Poxa vida, 20 anos a mulher se dedicando, cuidando, empurrando cadeira de rodas e tudo mais, que ele era mais velho do que ela, né? E depois, ela tinha certeza que o regime dela era comunhão parcial de bens, né? Não ficou pensando nisso durante os 20 anos que casou, mas quando ele faleceu, que ela veio procurar, né, para ver como que seria, os filhos dele falaram, não, sai que daqui você não tem direito a nada, nem a consideração daquela... Pelo tempo que cuidou do pai dessas criaturas. Exatamente, pelo tempo que Isso cuidou. é ingratidão mesmo, né? O ser humano a gente tem visto tantas situações críticas, violência, tanta coisa, que não dá pra gente esperar. Não. Sabe, que as pessoas, mas é meu marido, é meu irmão, é meu pai, meu tio. Não. Você tem que ter todo documentado, gente. Isso é importante que você fala. Papel. Palavra não vale nada. Não, palavra... Quando você morreu, tudo bem. Amor envolvido... Assim, né? Palavra vale. Meu pai me ensinou isso, vale. Mas vale, para quem valia já morreu. Já morreu. As pessoas do fio de bigode são poucos. Verdade. Hoje. Agora eu preciso te perguntar o seguinte: essa família, essa mulher que você falou, que os filhos até fizeram ela sumir da vida deles, enfim. Sem nada. O que deu? Ela ficou só com a pensão do INSS dele.
O único direito que tinha. Depois de ter trabalhado com, sei lá, um peão de fazenda, assim. Que coisa então, triste. Injustiça, né? Injustiça. Então, agora, se você está pretendendo casar, senta, não importa se tem 20, se tem 25, 30, não importa, 60, 80. Verifique essa questão, porque casamento é contrato, né, Olga? É contrato. Você vai ser sócio daquela pessoa. E assim, na hora ali envolve o sentimento, só pensa na... Paixão, aquela coisa só toda. pensa na festa, em como que vai ser, mas não é. Mas depois vem o boleto para pagar, vem o boleto. Filharada para criar. Vem o boleto para pagar, daí você tem que realmente saber o que está acontecendo. Roseli Bresciani, maravilhosa, quero estar com você mais vezes, para a gente aprender sempre com você. E você nos dar luz para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente se organize com documentos, porque nós sabemos de uma coisa que é certa, que vamos partir, né? Sim, e temos que buscar também menos preconceito, né? Menos preconceito. Agora, de tudo, né? De tudo. Menos preconceito e mais documento, mais papel. Mais papel. Colocar no papel ali o que realmente você tem direito, o que não tem. Agora, uma coisa pra gente fazer junto, o casal fazer junto, que é gostoso, que é saudável, é plantar. Nossa, delícia. Eu aprendi com você, né? Meu Deus do céu, minhas plantinhas tudo lá. Como é que tá aquele pé de maracujá? Nossa, deu eu vi até você colocando que todo dia você tinha vários. Muitos. Lá em casa também, era 6, 5 por dia, até mais. Né? Meu Deus, coisa mais linda. E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre plantar com a nossa querida Aline. A Aline, da Floricultura Catarinense, estará sempre conosco, nos dando dicas daquilo delícia. Que é a planta do sol, o que é da sombra, enfim. E a gente se encontra outro dia. Sim, tá bom? Muito prazer. Obrigada por hoje. Imagina. Tá bom. Vamos lá, vamos plantar, gente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cadê nós? Onde que nós estamos? Oi! Olá! Aparecemos. Isso aqui é um gerânio. Gente, olha a incidência de luz que é importante para uma planta e para a vida da gente. Você tá vendo como ele tá pernudo aqui, ó, sem folha? Tá feio isso aqui. Aqui tá bonito, não tá? Ó, que lindo. Por quê, Aline? Porque ele é uma planta que precisa de muito sol para ele ficar bonito e florido. Como aqui ele está na sombra, o que a planta faz? Ele está buscando, de alguma maneira, para pegar o sol. O pouco que ele consegue, olha só, nem é tão normal um gerânio crescer tanto desse tamanho aqui. Você vê o desespero dele pela luz. Sim, o desespero pela luz. Existem algumas situações que se você colocar uma planta de sol dentro de casa, ela cresce muito, que tiver uma incidência de luz, ela pode se formar uma palmeira, ela até entorta o tronco buscando a luz. Buscando a luz. É lindo demais. Só que isso aqui vai sair daqui. Seu Joaquim já esteve aqui nos fazendo o favor, já soltou aqui. Isso aqui não vai fora não, viu, gente? Olha que coisa mais linda. Aqui nada vai fora. Eu acho que isso aqui é uma doencinha, não é? É um fungo? Ele pode estar com um pouquinho de... Sim, por causa da falta de sol nele, da sombra, aí a planta vai ficando. E o que nós vamos fazer? Olha isso, gente. Nós vamos plantar isso aqui. E nós vamos falar deles agora. Sim. Primeiro deixa eu falar aqui. Ó, tá vendo, ó? Aqui nós temos ele num cachepô. Fui lá, comprei esse lindão e botei nesse cachepô, que fica lindo, né? Fica. Ó. Eu, inclusive, tenho um na minha casa, vai fazer 1 ano. Agora, que eu coloquei ele. Porque o antúrio, o que ele gosta? De bastante claridade, iluminação. Ele não gosta de sol diretamente nele. Se você plantar diretamente no sol, ele vai dar uma tostada, pode deixar a planta sem nada de folha e nada de flor. Mas depois ele volta, viu, Olga? Ele é persistente também. Ele é resistente, Ele é. Só que o lugar apropriado é esse aqui, onde pega bastante iluminação, bastante claridade, uma incidência de luz, mas não um sol diretamente nele. E a grande vantagem do antúrio é justamente a flor. Olha só. Isso vai ficar lindo, né? Isso aqui vai ficar lindo. A floração dele, que ela é uma floração bem grande, abundante, com muitas flores. E ele tem uma opção de cores variadas, né, Olga? Vermelho, branco. A gente colocou o vaso aqui para ganhar tempo, tá, gente? Mas nós vamos tirar do vaso, vamos plantar, vamos deixar ele bonitinho. E aqui eu quero mostrar para vocês as cores. Esse negro, ele é mais recente, essas outras cores? Sim, ele é mais recente. Sempre lembra, essa flor ficou muito famosa com o Fábio Júnior. Sim. A flor do Jorge Tadeu, vocês lembram? Qual que era a novela? Eu não lembro. Vocês podem parar, porque aqui não tem nenhuma adolescentinha. A Amanda que é mais novinha, né?
Mas essa novela fazia um sucesso e essa era a flor do João Tadeu. Mas até hoje, ainda tem clientes que às vezes chegam e perguntam, às vezes a pessoa não lembra o nome da flor e fala aquela que tinha a flor do Jorge Tadeu. Ficou assim, Fábio Júnior, com uma referência. Aqui, ó, é assim, meu filho, aqui ninguém esquece do C, o Antúrio. Sim. Bom, aí nós temos essa negra. Esse rubro, esse rosa. Nós temos branco, tá? Nós temos vermelho. Os mais conhecidos eram esses dois, né? Sim. E a vantagem, Olga, hoje eu não tinha para mostrar, mas a gente tem uma variação de tamanho de potes enorme dessa planta. Ah, tem maior que isso? Tem maior, essa média. Essa aqui, olha só que eu tô pegando, que olha, você pode estar adaptando. E tem um mini Anthurium também. Coisa mais linda, pequenininho, delicadinho, cheio de flores. Então, assim, é uma variação grande de tamanhos que você pode estar usando. Essa daí que a gente colocou no vaso, aí depois a gente vai mostrar as fotos dela num canteiro maciço, plantado. Vamos mostrar já. Plantado Coloca direto. A foto lá, faz favor. Plantado num direto. Canteiro, no chão. Mas peraí, mas daí não pega luz, não pega sol? Não, embaixo de árvores. Como se fosse um bosque, um canteiro enorme. Eu tenho umas fotos pra gente mostrar que vocês vão ver como fica lindo. Se você tiver uma plantação de antúrio, você tem flores para fazer arranjo dentro de casa. Com certeza. Outra coisa, qual é o significado do antúrio? Ele tem um significado que eu sei que tem. Então, quando você for comprar um antúrio, você lembra que nós temos o rosa, temos, como é que chama? Negro. O negro, é negro mesmo que chama? Sim. Não, o rosa é esse. É esse aqui. Esse é o salmão? Esse daí é um laranja, né, laranja? Olga? Puxando, porque tem um salmão que ele vai ser uma mistura desses dois tons aqui, ó. Desse laranja e desse rosa aqui, que ele puxa mais para um salmão. E os tons de vermelho tem tons variados também, porque tem esse aqui que tá bem intenso. Olha que lindo, gente. E tem um outro que é um pouquinho mais claro também. E rega? Rega, ele não gosta de excesso de água, que ele apodrece. Então, se você pegar o vaso do antúrio, você vai ver que ele tem bastante, que é bem drenável o solo. Então, toda vez que você for plantar o antúrio, se for principalmente no jardim, tem que tomar cuidado para ver se quando tem períodos chuvosos, não é um lugar que acumula muita água. Que a água não escoa. Isso, tem que ter um bom escoamento. E lembrando que a planta, né, Aline, aquela velha técnica, se tá em vaso, coloca o dedo. Sim, o dedo. Tá úmido. Ok, não precisa regar. Tá seco. Pronto. E lembrar sempre de não deixar excesso, né, Olga? Eu falo assim, porque, né, às vezes a pessoa coloca, por exemplo... Tava aqui no cachepô. Você vai molhando e vai acumulando água. Isso. Aí ela fica constantemente, quando você vê, ela começa a soltar. Então, bora lá. O que significa o antúrio mesmo? Fortuna e sorte. Fortuna e sorte? Sim, é uma boa planta para ter dentro de casa. Inclusive para dar de presente. Também. Presente da minha querida Aline, aqui conosco hoje, abrilhantando esse programa e colorindo o nosso programa aqui na TV Evangelizar.